Boa tarde, Dulce. Boa tarde, pessoal. Ei, Cristina, boa Tudo bom, minha tarde. Ei, linda? pessoal, boa tarde, tudo? Então, tá bom. Como tá essa matriz divina, hein, Dulce? Quantas coisas maravilhosas. Menina, pois é. É babadeira, pessoal. É assim, sabe? Aquilo que você fala, nossa, tô de queixo caído. E olha, a gente não tá nem na metade do livro. Tá nem. E assim também, Não, né? já passamos da Vamos. metade, Cristina. Passamos a metade? Passamos. É só uma questão de abrir a mente e Mentira. expandir. Ela gosta, gente, de falar assim. Ela gosta. Deixa ela. Mentira, não passamos, não. Estamos quase. Então, quase. Tá indo bem gostoso, né? Tá fluindo bem. Então, assim, ó, dúvidas vocês podem deixar no comentário ou levar lá pro grupo do Telegram. Que aí a gente faz um debate, uma roda de conversa. Vai ser bem legal também, tá? Aquele Isso grupo, ele mesmo. existe para nós. Então, vocês podem ficar à vontade para a gente debater, para levar dúvidas, opiniões diferentes da nossa, e tá tudo certo. Amiga, eu vou começar a ler, tá? Combinado. Porque aqui, ó, eu acho que não vai ter tanto nome em inglês. Brincadeira. Ô, Dulce, vou te contar uma coisa? Segredo nosso aqui, tá? Quando eu tô lendo os livros assim, eu coloco tudo nome assim. Se não é de pessoas que eu conheço, tipo Einstein, tipo, fala um outro famosão aí, o Planck. Eu chamo tudo de José, de Antônio, sabe assim? Só que aí eu combino comigo, ó. Esse daqui, que é aquele nome em inglês, vai ser o José. Aí aquele outro nome em inglês vai ser o Antônio. Mas é um erro, porque aí você acaba. Facilita, porque você deslancha na leitura, mas você acaba se fechando para aprender, né? Expandir um pouco mais aí uma pronúncia diferente, um nome diferente. Não, Mas, mas né, como seria independente da interessante. pronúncia, independente da pronúncia, por exemplo, quando o mesmo nome se repete muitas vezes, às vezes você não guarda que ele é o José, entendeu? E aí É, acaba que você perde a história dele. quem é, né? É. Mas enfim. Tava dando certo. Agora eu tô pegando mais firme para falar o nome dos gringos. E tô até achando que tô me saindo melhor, menina. Esse meu inglês meio baianês, que a Bahia tá aqui, né? Deve go. E Whatever. Bora lá, gente. Uma vez, uma vez que reconheçamos, página 67, ai, não falamos. Finzinho da 67, começando a 68. Uma última vez que linha da 67, última linha. isso, última linha. Uma vez que reconheçamos que somos capazes de escolher o que percebemos como nossa realidade, as próximas indagações geralmente são: como fazemos isso? Como conseguir ver alguém como curado se o seu corpo nos parece enfermo? A resposta começa pelo nosso desejo de olhar além da ilusão que o mundo nos mostra. No exemplo da enfermidade da pessoa que nos é querida, somos como convidados a ver além da doença dela, pensá-la como, deixa eu ver aqui, pensá-la como já curada, sentir o que sentiria estar com ela nessa nova realidade. Sabe, deixa eu só cortar um pouquinho Sentir aqui. que significa, o que O significaria que estar com significaria ela estar? nessa nova realidade. Deixa eu só te falar uma coisa. Tem uma oração da Sechonoye que ele fala bem assim, ó. A uma pessoa que está acamada, doente, não diga para ela que ali, nela, está parasitando patógenos. Você entende? Micróbios, porque isso vai atrapalhar mais a pessoa. Diga para ela que ela é luz. E é uma verdade absoluta, né? Porque assim, ó, se você fala assim, olha, às vezes, ó, a pessoa olha para você e fala assim, nossa, você tá pálida, você tá doente, você fala, não, eu tô bem. De repente você já começa a achar que você tá com tudo aquilo. Então,
você tem que ver muito isso, do condicionamento que as pessoas podem exercer sobre você e do quanto que a tua palavra pode levar a alívio, né? Ou agravar ainda mais a situação da pessoa, né? Então... E assim, essa questão mental é uma questão mental, né? Tudo é mental, tudo é mental. Quando você estuda hipnose, você aprende a influenciar as pessoas através da palavra. Então, quanto mais autoridade você tem em frente à pessoa, mais rápida é essa influência. Então, se você está com um jaleco branco, escrito médico, com um estetoscópio pendurado no pescoço, e você fala para ela que ela tem um mês de vida, é muito possível que, por mais saudável que ela esteja, ela vai desenvolver uma doença para um mês de vida. Com um mês de vida, ela vai morrer. A gente já não leu isso no livro lá do Joseph Murphy? Foi. Que o cunhado dele, não foi nem um médico, foi um curandeiro, falou para ele que ele ia morrer em não sei quanto tempo. Foi isso mesmo. E ele morreu mesmo, porque ele acreditou. Gente, assim como você acredita no seu coração, assim você é. Mas não é só você que é, a sua realidade também, entendeu? O acreditar, esse negócio do acreditar é a base, é a matriz divina. O seu acreditar é o que move essa essência, é o que literalmente cria a sua realidade. É esse acreditar. E modifica tudo. Né? Modifica tudo. E então é muito aquela história, né? Quando você estuda o Caibalion, a gente lê que eles tinham muito cuidado para que esse tipo de aprendizado não caísse em mãos erradas. E é exatamente isso. Pensa a hipnose, né? Que você vai lá e sugere coisas para a pessoa e aquilo cai direto no subconsciente dela. Sim. É a mesma coisa. Isso tem que estar em mãos certas, senão vai gerar um monte de meleca. Com certeza. Bom, e aí, né, a gente fica na lei da responsabilidade, né? Porque tem isso também. O quanto que você é responsável por você e pelo outro, por tudo aquilo que você faz, né? Que acaba estando no teu campo. Nós estamos todos ligados, né? Não tem como. Só que tem gente, a maioria das pessoas não sabem disso. Acha que está separado. E é por isso que ainda tem tanta coisa ruim, que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Verdade. Bom, entretanto, para escolher outra possibilidade, precisaremos fazer mais do que simplesmente pensar sobre uma nova maneira de ser ou de apenas desejar que a recuperação da pessoa querida já tenha acontecido. Essa talvez seja a maior preocupação que devemos tomar no nosso modo de ver o mundo. E também precaução. Não foi isso que eu falei, não? Essa talvez seja. Eu entendi preocupação. Essa talvez seja a maior precaução que devemos tomar no nosso modo de ver o mundo. E também é a que pode oferecer a maior de todas as armadilhas. Nesse nosso medo de perder as pessoas, lugares e coisas de que mais gostamos, ficamos tentados a lidar com a magnitude do problema, negando a realidade que está nos encarando de frente e simplesmente dizendo que não acreditamos. Entretanto, a menos que tomemos providências para substituir a assustadora realidade por outra de cura, essa nossa não aceitação tende a provocar nada mais do que a frustração e desapontamento. Eu experimentei pessoalmente a perda de amigos que caíram nessa armadilha e que hoje já não estão neste mundo. Ainda que eles sejam os únicos que algum dia poderão saber o que realmente aconteceu em seu coração e mente antes de falecerem, tive a oportunidade de testemunhar alguns dos conflitos que eles enfrentaram com suas crenças. Se sou um ser tão poderoso, raciocinavam, por que ainda estou nesta situação? Já mudei minhas crenças, por que afinal não fiquei curado? Vai, Dulce.
Vai aí nessas questões, porque isso é direto, né? Fala assim, ai, mas eu já fiz tanta coisa, ai, mas eu já mudei tanta coisa, e nada mudou, continua tudo igual. Eu quero isso porque eu não quero isso, eu quero isso porque eu não quero Olha o isso. tiroteio. Ai, ai. Ó, o tópico é profundo, pessoal e delicado, e pode ter respostas que tragam à baila discussões acaloradas sobre de que se trata o existir, como o universo aparentemente funciona e onde Deus se encaixa no cenário. A conclusão é: existe um equilíbrio sensível e delicado entre a simples escolha da nova possibilidade e a ação de prosseguir com os pensamentos, sentimentos e crenças que culminaram percebendo o resultado como uma nova realidade. E esse equilíbrio sensível e delicado, ele passa exatamente por aqui, ó. É uma ação de prosseguir com pensamentos e sentimentos e crenças ou mudar. Mas não é mudar daqui para fora, é mudar daqui, né? Da vibração do teu ser mais profundo para fora. Se não for assim, você só é palavras, né? Palavras ao vento, sem de fato modificar aquela situação, aquela condição de vida que você está vivendo. E tem mais uma coisa, Cristina. Por mais poderosos que nós somos, essa experiência terrena, ela é temporária. Nós temos que entender isso. Agora, quão temporária ela é? Nós não sabemos. O fato é que a gente pode abreviar, mas a gente não pode postergar. Entende? Então, tem algumas situações que a gente veio para viver. A gente veio para viver. E por mais que a gente limpe crenças e tente mudar, aquilo vai acontecer para o melhor de nós. São Agora, coisas que nós acordamos, entendeu? Estava no contrato. já estava no combinado, faz parte do combinado. Só que eu penso Tava assim, Dulce, quando você está nessa predisposição, de fato, de mudar as suas crenças, pensamentos, suas atitudes, e ainda assim você padece de alguma questão de doença ou alguma limitação, você passa por essa situação de uma maneira diferente. Você não passa na lamúria, você não passa, tipo, criticando, aquilo nem pesa para você, porque você de alguma forma acessa esse conhecimento. Do tipo, ok, eu fiz tudo o que competia a mim, né? Fui me limpando, fui me livrando de uma série de patetices aí, só que realmente isso daqui não mudou. Então, isso faz parte do combinado. Então, eu vou passar de uma certa maneira, sabe? Vou passar de uma certa maneira porque vai passar mais suave, eu não vou deixar um rastro de dor nem para mim, nem para as pessoas que estão próximas a mim, né? Não, não vou semear a revolta, né? Isso é muito interessante. Porque eu acredito que a gente já chega aqui com a passagem de volta na mão, sabe? Mas certeza, bem, certeza. Dia Só e que hora marcados, entendeu? E o problema assim, é que a gente não sabe, né? Então, na realidade, não é nem problema, eu acho que é uma grande qualidade. O X da questão do criador, sabe assim, da brincadeira? Tipo assim, você não sabe quando, cara, então faz o melhor. Faz o melhor. Vai beijar na boca, beija com vontade, não é aquela coisinha sem graça, michuruca. Sabe? nem por Vamos ter obrigação, por intencionalidade, favor, gente. né? Vamos. Eu falo assim, eu sou rainha de falar, eu te amo. Eu falo, né? Dulce, eu te amo. Falo, que me ama, tia? Você nem me conhece, A eu te gente amo. se ama e se mata o tempo todo, gente. Entre tapas e beijos. E é muito interessante, né? E aí, poxa, você pode ter isso de verdade ou não. É só uma escolha, né? E se divertir com isso. E bora que bora. Princípio 8. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente. Para escolher uma nova realidade
uma das possibilidades quânticas, temos de nos transformar nesse modo de ser. Como Neville sugere, precisamos nos entregar à nova possibilidade e a esse nosso desejo de alcançar esse estado. Passar a viver no novo estado e não mais no antigo. E é justamente isso o que as antigas instruções das nossas mais prezadas tradições nos convidam a fazer. A técnica para essa interface entre o ser humano e o divino, muitas vezes, é chamada de oração. E olha só que espetáculo. Do outro dia, estava vendo uma reportagem de uma neurocientista, e ela é super assim, reconhecida mundialmente, ela é brasileira, eu não lembro o nome dela, vou ser sincera. Eu já até vi alguns vídeos dela, mas eu não gravei o nome dela ainda. E ela falando, né, porque ela é evangélica, então ela estava falando que parte dos estudos dela de neurociência e tudo mais tem a ver com o estudo, a verificação dentro do cérebro das áreas que são afetadas quando a gente entra em oração. É muito legal isso daí. Eu vou até ver se eu acho nos vídeos que assisti para te mandar. Achei muito interessante. Então, a Ana Beatriz é uma que eu sigo, é uma neurocientista que eu sigo, e ela fala muito disso também. Eu acho que ela é católica, porque ela tem lá as imagens, né, de Maria, de Jesus ali, então eu acho que ela, como ela tem as imagens, normalmente isso é coisa de católico, né? É. E aí ela fala disso. Ela fala, olha, você pode até não acreditar, mas quando você ora, né, já foi feito estudo sobre isso. Quando você ora ou quando você entra em ressonância, em conexão com esse ser, né, divino, que você pode chamar de Deus, tem uma área do cérebro que se ilumina. Olha que coisa linda. Lindo. Então, ela fala, você pode até não acreditar, mas para mim é impossível entender como algo que se ilumina seja irreal. Entendeu? Então, tipo assim, você se conecta com o nada e aquilo se ilumina, entendeu? Então, existe uma luz, existe uma conexão real ali, que é uma conexão aqui no lobo frontal e que se ilumina. É muito lindo, né? E eu acho que é o mesmo princípio da própria meditação, né? Como aquele exemplo que outro dia você trouxe numa outra leitura que a gente fez, daquele experimento que fizeram numa cidade super violenta lá nos Estados Unidos, né? E que com alguns meditadores. Né? Aquilo lá está no livro, Quebrando o Hábito de Ser Você. Então, aquele experimento é a primeira coisa que a gente lê no livro. Muito interessante. Depois a gente pode trazer. Então, assim, poucos praticantes de meditação conseguiram mudar, né, modificar completamente ali o padrão de violência, a quantidade de violência, né, no bairro. E não é só uma violênciazinha, não. São crimes hediondos. A gente está falando de 25% menos assassinatos, estupros, sequestros, entendeu? Então, não é só crimezinho de bater carteira, não. Crimes hediondos. Muito legal. Falando a linguagem dos quanta, sentir é a chave de tudo. Nesse capítulo, já identificamos as diversas interpretações e o porquê das anomalias do quanto parecem acontecer do modo como acontecem. As teorias preocupam-se especialmente com a razão pela qual o ato de simplesmente observarmos a matéria parecer mudá-la. Ainda que as explicações variem em relação ao porquê um determinado efeito ocorre, todas parecem apontar para um denominador comum, para nós mesmos e para nosso papel como observadores no mundo. Quando observamos alguma coisa, isto é,
Quando focalizamos conscientemente a atenção em determinado lugar, num dado momento, parece que estamos fixando uma das muitas possibilidades quânticas naquele lugar e exatamente naquele instante. Não importa que ele esteja vindo de uma realidade paralela ou de uma sopa de cintilantes probabilidades quânticas. As teorias sugerem que o que vemos da realidade, com R maiúsculo, é o porquê, né? É o que é por causa da nossa presença. Então, né, tipo, você tá vendo? É porque é aquilo que você tá colocando. É aquilo que você tá vendo. Bora. Quer falar alguma coisa? Não. Ainda que isso tenha aparência de notícias revolucionárias para a ciência moderna, nas tradições antigas e culturas indígenas, isso tem sido há séculos a visão de como as coisas são. Os escribas, místicos, curandeiros e estudiosos de antigamente fizeram o possível para preservar e nos transmitir os grandes segredos do nosso relacionamento com o universo. Às vezes, nos deparamos com esse segredo em lugares que nunca esperaríamos encontrar uma sabedoria tão pujante. A língua que revigora as possibilidades da nossa imaginação, nossos sonhos e orações, permanece conosco nas paredes dos templos, nos túmulos dos desertos do Egito, na sabedoria gnóstica da antiga biblioteca de Nag Hammadi e na medicina tradicional, praticada hoje em dia em todo o sudoeste americano. Talvez o exemplo mais nítido dessa linguagem possa ser dado por um homem que viveu em um mosteiro nas montanhas tibetanas, situado 4.570 metros acima do nível do mar. Ui, tá frio lá, hein? Durante 22 dias da primavera de 1998, tive a oportunidade de fazer uma viagem de pesquisa enquanto acompanhava um grupo de peregrinos à montanha do Tibete. O grupo e eu mergulhamos durante esse período em uma das mais magníficas, acidentadas e inexploradas regiões do planeta, ainda existentes hoje em dia. No nosso caminho, passamos por 12 mosteiros e 2 conventos de freiras, e travamos conhecimento com as mais belas criaturas humanas que se possa imaginar, entre elas monges, freiras, nômades e peregrinos. Foi nesse período que me encontrei face a face com o abade de um dos mosteiros, podendo então fazer a pergunta que guardava há tanto tempo e que me levara tão longe. Em uma manhã gelada, estávamos espremidos em uma minúscula capela, rodeados por altares budistas e antigas tangikas, tapeçarias de desenhos intricados em relevo que ilustram grandes doutrinas do passado. Focalizei a atenção diretamente nos olhos do homem de idade indizível, sentado à posição de lótus, bem na minha frente. Com a ajuda do tradutor, propus-lhe a mesma questão que sempre fazia a todos os monges e freiras que encontrava durante nossa peregrinação. Quando o Senhor faz suas orações, o que está fazendo? Perguntei. Quando vemos o Senhor entoar seus cantos durante 14 a 16 horas do dia, quando presenciamos os sinos, batidas rítmicas, gongos, carrilhões, mantras e gestos de mudras, o que está acontecendo no seu íntimo? Uma forte sensação se apoderou de mim enquanto ouvia a tradução da resposta do abade. Nossas orações não podem ser observadas, ele disse.
Porque uma oração não pode ser vista ajustando debaixo dos pés as pesadas vestes de lã. O prior da abadia continuou: o que pode ser observado é o que nós fazemos para criar o sentimento em nosso corpo. É o nosso sentimento que é a nossa oração. Que beleza, pensei, e quanta simplicidade. Como os experimentos do final do século XX tinham nos mostrado, são as sensações e as emoções humanas que afetam a essência da nossa realidade. A nossa linguagem interior é a responsável pelas mudanças dos átomos, elétrons e fótons do mundo externo. Entretanto, importa menos as palavras que proferimos do que o sentimento que elas criam dentro de nós. A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção. O que a matriz divina reconhece é o sentimento. Princípio 9. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se sua meta já tivesse sido alcançada e a sua oração respondida. Deixa eu só passar. Que coisa linda, né? Vamos ver, não quero ver ninguém aí sentindo pela metade. O Abade estava nos dizendo o mesmo que os grandes cientistas do século XX haviam dito. Não apenas ele dizia o mesmo que os cientistas tinham documentado, como também avançava mais um passo. Compartilhava conosco as instruções que explicavam como podemos falar a linguagem das possibilidades quânticas, e ao fazer isso, usava a técnica hoje reconhecida como uma forma de orar. Não é de se admirar que as orações façam milagres. Elas nos colocam em contato com o espaço puro, onde os milagres da nossa mente se transformam na realidade do nosso mundo. Uau! Lindo! Muito, muito, muito bem. Eu acho que é o Greg Braden que tem um livro que chama um jeito antigo de orar, de rezar, e que se baseia em uns escritos uns escritos antigos que foram achados no Mar Morto. E é interessante que fala muito sobre isso, sabe? Sobre você acreditar que já é real e sobre você agradecer antes que você possa ver, né? Mas o mais interessante é que fala que Jesus fazia isso. Sim. E eu não sei se é lá ou se ele vai contar aqui também de uma experiência. Vamos ver se é aqui, uma força da natureza. No próximo parágrafo. Vai lendo aí. Tá. Pega aí você, deixa eu fechar aqui. Compaixão, uma força da natureza e uma experiência humana. Se não for aqui, depois eu conto, tá? A clareza das respostas do Abade me deixou abalado. Suas palavras fizeram eco às minhas ideias que haviam sido gravadas pelas tradições gnósticas e cristãs há 2000 anos. Para que nossas orações sejam respondidas, devemos transcender a dúvida que muitas vezes acompanha a natureza positiva do nosso desejo. Então, a gente tem o nosso desejo tem uma natureza positiva, mas ali juntinho com ela vem o quê? A dúvida, né? De mãozinha dada. O poder de comando que temos nos é lembrado pelas palavras de Jesus, registradas nos escritos de Nag Hammadi, pelos quais temos uma lição rápida
de como superar tais polaridades. De uma maneira que agora já deve soar conhecida, somos lembrados de que, quando dizemos à montanha, montanha, mova-se, ela vai se mover. A gente fica achando que é uma palavra, que isso é uma frase, é uma metáfora, e não é uma metáfora, gente, não é. É porque a gente não acredita. Porque a hora que você acreditar da mesma forma que acredita o grão de mostarda, que ele, mesmo sendo o menor grão, ele vai cair na terra e vai virar uma das maiores árvores que tem, você vai fazer a montanha sair de um lugar e ir para o outro. E pela clareza das suas palavras, o abade respondeu ao mistério do que os monges e freiras acabam fazendo durante as suas orações. Falam a linguagem quântica do sentimento e da emoção, a linguagem que prescinde de palavras ou de expressões externas. Em 2005, eu tive a oportunidade de visitar novamente o mosteiro do Tibete, durante um total de 37 dias. Durante a jornada, o nosso grupo soube que aquele abade que havia compartilhado conosco o segredo do sentir em 1998 havia falecido. Embora nunca tenha ficado muito claro como, simplesmente sentimos que ele já não estava nesse mundo. Ainda que nunca tivéssemos conhecido o homem que tomou o seu lugar, quando ele soube que havíamos voltado, ele fez questão de nos dar boas-vindas e permitiu que continuássemos com aquela conversa de 1998. Durante mais uma manhã tibetana gelada, mas em uma outra capela encontramo-nos frente a frente, com o novo prior do mosteiro. Poucos minutos antes, tínhamos sido encaminhados pela passagem sinuosa e revestida de pedra que nos trouxera a essa minúscula, fria e pouco iluminada saleta. Em absoluta escuridão, tateamos o nosso caminho passo a passo, pisando cuidadosamente no piso escorregadio, perigosamente liso devido às gotas derramadas de manteiga de iaque durante séculos. E foi nessa saleta antiga, no coração do mosteiro, respirando aquele ar frio e rarefeito, que pude dirigir ao novo prior outras perguntas da minha pesquisa. O que nos liga um ao outro, ao nosso mundo e ao universo? O que eleva a nossa oração além do corpo e evita que o mundo se desagregue? O abade me encarou enquanto o tradutor vertia a minha pergunta para o tibetano. Instintivamente olhei o guia, o nosso intermediário para a conversação inteira. A tradução da resposta do abade me surpreendeu. Não estava preparado para ouvi-la. Compaixão, disse ele. O Gezi, grande mestre, disse que é a compaixão o que nos mantém unidos. Como assim? Perguntei, em um esforço para entender a resposta que ouvira. Ele está dizendo que a compaixão é uma força da natureza ou uma experiência emocional. Repentinamente, houve uma animada troca de percepções, enquanto o tradutor transferia a minha pergunta ao abade. A compaixão é o que liga todas as coisas, foi a resposta final. E isso foi tudo. Depois de quase 10 minutos de diálogo intenso envolvendo os mais profundos princípios do budismo tibetano, tudo o que consegui ouvir foram algumas palavras. Alguns dias mais tarde, estava eu engajado na mesma conversa outra vez e fazia a mesma pergunta para outro monge de elevada posição hierárquica em outro mosteiro. Ao contrário da formalidade que experimentamos na presença do abade, desta vez estávamos na cela do monge. Um minúsculo quarto,
onde ele comia, orava, estudava, quando não estava entoando cânticos no salão. Nessa altura, o tradutor já estava se acostumando com o tipo de pergunta que eu fazia e que estava tentando compreender. Enquanto nos acotovelávamos em volta das lamparinas de manteiga de aque, olhei para o teto daquele quarto pouco iluminado. Notei que ele estava coberto com a fuligem proveniente de incontáveis anos de queima de lamparinas, as mesmas usadas para dar luz e calor ao lugar onde estávamos naquela tarde. Como fizera dias antes com o abade, fiz de novo a mesma pergunta ao monge, ajudado pelo tradutor. A compaixão é a força da criação ou é um sentimento? Os olhos dele se voltaram para o lugar do teto que eu estivera mirando por momentos antes. Tomando uma profunda respiração, ele pensou por alguns instantes, reunindo tudo o que havia aprendido desde que entrara no mosteiro aos 8 anos de idade. Ele não aparentava ter 20 e poucos anos. Subitamente, ele baixou o olhar e me encarou enquanto respondia. A resposta foi curta, poderosa e plena de sentido. Ela é ambas as coisas. Foram as palavras pronunciadas pelo monge. A compaixão é, ao mesmo tempo, uma força do universo e uma experiência humana. Naquele dia, depois de ter percorrido metade da circunferência do planeta, praticamente a 5 quilômetros acima do nível do mar, e a horas de distância da cidade mais próxima, na cela daquele monge, ouvi as palavras de sabedoria menosprezadas pelas tradições ocidentais, por serem tão simples. O monge tinha acabado de compartilhar o segredo que nos liga a tudo no universo, bem como a qualidade que faz com que nossos sentimentos e emoções sejam tão poderosos. Ambas as características estão unificadas na compaixão. Compaixão. O que você entende por compaixão, Cristina? Então, eu sempre entendi a compaixão como um amor, um amor, não um amor de dó, sabe? Mas assim, de você ser o outro, sentir o outro, sabe? De você estar nessa conexão com o outro, assim, essa empatia muito grande. Para mim, uma pessoa que tem a compaixão, ela tem isso dentro dela. Ela olha o outro e vê a dor dele, vê a alegria dele, sabe? Tá junto em todos esses aspectos. Então, olha aqui o que o Google fala. Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Compadecer-se, ou seja, ter compaixão, é sofrer com. É a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Então, tem muito a ver com a empatia, né? É. Isso mesmo. Muito lindo. Nem Segue todos o barco. os sentimentos. Hã? Eu ia falar, segue o barco? Segue o barco. Nem todos os sentimentos são adequados. Traduções recentes de antigas orações gravadas em aramaico, a linguagem dos essênios, que eram os escribas dos manuscritos do Mar Morto, aparentemente falavam exatamente o mesmo que o monge nos transmitia como sendo a essência do segredo de transformação da realidade.
Essas novas interpretações também oferecem novas pistas de por que tais impressões parecem muitas vezes tão vagas. As novas traduções dos documentos originais do Novo Testamento mostram que foram tomadas tremendas liberdades ao longo dos séculos com as palavras e intenções dos autores antigos. Como se costuma dizer, muito se perdeu na tradução. Esse e outros exemplos citados nessas páginas estão no meu último livro. Esse é o jeito secreto. Esse aqui é como que é? É o livro que eu tinha falado. É um jeito Que é o jeito antigo de secreto de rezar. orar. Hã? O jeito secreto de orar? Mas não, na tradução o nome em português não ficou assim, não. Você podia procurar aí Eu o nome. procuro, Hã? eu procuro. Então procura. Ah, valeu. Eu acho que é um jeito antigo de rezar. Vamos lá. Mas por serem tão relevantes, decidi incluí-los aqui também. Com relação à nossa capacidade de participar dos eventos da vida, de usufruir das condições físicas e emocionais saudáveis e de conviver bem com os familiares, uma simples comparação do conhecido é pedindo que se recebe com a versão bíblica moderna pode nos dar uma boa ideia do quanto foi perdido nas tradições antigas. É pedindo que se recebe. Olha só. E nas traduções é dando que se recebe, né? Nas novas traduções. Fala aí, Cristina, você entende de Bíblia? É dando que se recebe ou é pedindo que se recebe? Não, então, a gente conhece como é dando que se recebe, né? Ó, a tradução é segredos do modo perdido de oração. Não, você traduziu ou você procurou o nome do livro em português? Traduzir, a busca do livro ainda está sendo feita. Não, aqui coloca assim, livros de Greg Braden, que vai aparecer. Vai lendo aí. Daqui a Gente, pouco eu mas esse falo aqui mais. é pedindo que se recebe fez sentido para mim, tá? É verdade, né? Muito legal, gostei. Uhum. Com a versão bíblica moderna, pode nos dar uma ideia do que foi perdido nas traduções antigas. A versão condensada e moderna da Bíblia, o rei James nos diz: conseguirás tudo o que pedires ao Pai em meu nome. O livro ficou assim, ó. Segredos de um modo antigo de rezar. Tá. Segredos de um modo antigo de rezar. Vamos lá, então. A versão condensada e moderna da Bíblia do rei James. Rei James deve ser algum rei que morava lá perto do Mar Morto, né? E que tinha essa versão condensada da Bíblia que foi achada. Então está escrito assim: conseguirás tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, e que a vossa alegria seja plena. Quando comparamos isso com o texto original, notamos qual o trecho importante que foi ignorado. A parte que faltou na tradução foi sublinhada por mim para a devida ênfase, como se vê a seguir. Todas as coisas que pedires. Esse aqui é o. Não, então, gente, esse aqui, o primeiro é como está hoje, tá? E o segundo é como ele diz que é lá no antigo mesmo, no que ele achou. Vamos lá.
Todas as coisas que pedires, franca e diretamente, usando o meu nome, serão concedidas. Até agora, isso não foi feito. Portanto, peça sem motivos ocultos e sinta-se cercado pela resposta. Seja envolvido pelo seu desejo e tua alegria será plena. Todas as coisas. A gente fica achando que não é tudo que a gente pode pedir para Deus. Quem é que nunca falou assim, mas eu não vou pedir dinheiro para Deus, porque dinheiro não é uma coisa que Deus não se envolve com isso. Não é verdade? Não sei, Cristina. Eu acho que Cristina pede. Dulce pede também. Por quê? Porque a gente já sabe que ele dá, entendeu? Mas, gente, tudo, sabe? Deus não julga o nosso pedido. Ele só fala assim. Ele não julga. Você pode pedir o que você quiser, entendeu? Não tem julgamento nisso. Todas as coisas que pedires, franca e diretamente. Você não precisa ficar enrolando. Se você me der isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Sabe, eu queria dinheiro para fazer. Tem gente que fica até inventando, né? Porque se eu ganhar 1 milhão, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar os pobres. Justificando, né? Fica sempre justificando. Tipo assim, eu só posso pedir dinheiro se eu for dar assim, como que fala, uma utilidade muito nobre para o dinheiro, né? Pois é, mas a utilidade nobre vai ser você ser feliz. Pronto. Então, olha só, todas as coisas que pedires, franca e diretamente, usando o meu nome, serão concedidas. Ponto. Até agora não foi feito isso. Você não fez isso. Você ficou enrolando, você pediu, sabe? Você pediu sem pedir, você não falou do jeito certo, você não usou o meu nome. Portanto, peça sem motivos ocultos. Para de enrolar, entendeu? Para de ficar inventando moda. E sinta-se cercado pela resposta, ou seja, acredita que a resposta já veio e que já é sua, já é sim. Acredita que aquilo já foi concedido. Seja envolvido pelo teu desejo e a tua alegria será plena. Sabe quando a gente fala assim, veja o seu desejo já realizado? Quando você consegue ver o seu desejo realizado e ter gratidão por aquilo, como se aquilo já te fosse sido concedido, você já manifestou aquilo em vários planos. Está faltando só manifestar aqui. E não demora. Se você mantém isso por um curto período de tempo, não precisa ser muito, não. Você já vai começar a manifestar. Só que, como ele falou antes, junto com a qualidade positiva do desejo, a gente está ali de mãozinha dada o quê? A dúvida. Destrói a dúvida. Deus só fala sim. Se você ainda não recebeu, é porque ou você não pediu direito, ou você não quer de verdade, você está pedindo com a boca, mas o seu coração de verdade não quer aquilo, porque o sentimento é o segredo, presta atenção. Então, eu vejo gente falando assim, eu quero minha agenda cheia de cliente. Mentira! Mentira! Tá mentindo para si mesmo, entendeu? Ela quer o quê? Ela quer a mansão, ela quer o iate, ela quer o carrão, a Ferrari, quer não sei o quê, o sítio, mas ela não quer agenda cheia. Agora, você tem que falar para Deus como é que as coisas vêm? Não, só pede, sem motivo oculto, sabe? De forma franca e direta, ó, tô querendo isso. Tô querendo isso, e Jesus falou que era para eu falar o nome dele. Então, em nome de Jesus, eu quero, por favor. Obrigada. Obrigada, porque eu sei que você já falou sim, então tá bom. E a partir dali, e outra coisa, você não precisa pedir com a boca. A sua vibração, a vibração do que você. Sabe, você olhou aquele carro, nossa, que lindo! Pronto, o pedido foi feito.
Agora, você olha o carrão e fala assim, nossa, pena que eu não tenho dinheiro. Nossa, isso não é para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho. Aí você já está falando para Deus que não, que aquilo não é para você. Então a gente precisa parar de patetice. Como diz a minha amiga Cristina. Chega, né? A gente cansa. Chega uma hora que a gente cansa, gente. Escreva, então, olha só, essa oração. Escreva essa oração num papel. E todo dia, ao invés de ficar, sabe, chorando, oh Deus, ai, porque não sei o quê, ai, eu não sei como é que você ora aí, já vi muita gente, sabe? Vamos colocar o coração para funcionar? Porque o sentimento é o segredo. Começa a falar com esse Deus que está dentro de você. É Deus em você, não é Deus lá no céu e você aqui na terra, o pobre coitado. Não, é Deus em você. Deus está doido para viver essas coisas também. Sabe? Para expressar essas coisas na sua vida. Porque tem até uma fala que a gente já leu num livro, que eu não lembro qual é, que é o seguinte: quando você manifesta um desejo de ter algo, é Deus falando com você, olha, isso já está pronto para ser seu. Sim. É como se ele estivesse te mandando, sabe, uma mensagem ali, falando para você, olha, isso aqui já é seu. Manifesta. Aí a gente que fica com patetice, sabe? De achar que não, que a gente não é merecedor. Muito interessante isso tudo. Bora refletir sobre isso, né? Vamos parar por hoje por aqui, Dulce? Vamos. E para que as pessoas possam realmente captar bem essa forma de orar, né? Eu amei isso daqui. Peça sem motivos ocultos. Não precisa ter motivo oculto. Não precisa disfarçar. Você quer. E franco e diretamente. Seja franco e direto. Eu quero, porque eu quero viver isso. Aí você já mostra o sentimento que você quer viver. Uhum. Sabe? Pensa, você passeando de lancha com a Cristina, as crianças ali, sabe? Aquele lanchão, né? Porque não é uma canoa, uma lancha, um iate, sabe? Aquele monte de gente bonita, sabe? Comida à vontade, e esse aquele seu sentimento, sabe? De importância, de ser filho do Criador, sabe? De poder manifestar coisas incríveis, maravilhosas, grandiosas. E não é para se exibir, não. É porque você é herdeiro. Esse seu poder é herança. Você pode não só viver essas coisas, mas você pode usar para ajudar muita gente. Mas isso que não seja um motivo oculto, que isso seja uma forma de exercitar essa compaixão que nos une. Essa compaixão que nos cela, que nos ajuda a sermos melhores. Verdade. Isso. Beijo no coração. Beijo, beijo, gente. Obrigada, Dulce. Obrigada por mais essa leitura linda. Beijo, pessoal. Até Temos mais. Que agradecer ao Greg. Sim. Gratidão à atriz divina, gratidão a tudo, né? Gratidão à fonte criadora. Beijo, gente. Beijo. Cadê o... Aqui.